Mais uma derrota do Santos dentro do Campeonato Brasileiro. Desta vez para o Flamengo por 3-2, jogando no Maracanã. Um jogo onde o Flamengo estava fazendo 3-0 e no final o Santos acabou diminuindo com os meninos da Vila para 2, fazendo 2 gols e diminuindo aquela vantagem que poderia até ser de goleada para o Flamengo. Mas antes aqui, deixa eu só falar do Sub-20 do Santos, que empatou agora há pouco com o São Paulo, terminou agora há pouquinho na Vila Belmiro, um para o Santos, um para o São Paulo. O Profeta fez o gol do Santos ali aos 76 minutos do segundo tempo, e aí o São Paulo, dali um pouquinho mais para frente, acabou empatando e o jogo terminou 1-1. Agora o Santos tem que jogar na casa do São Paulo e vencer o São Paulo se querer ser campeão. E acredito que se houver também outro empate, deve ser a disputa nos pênaltis. O Vinícius Marques, técnico do Santos, que tinha acabado de colocar o Profeta e o Nadson. O Nadson fez a jogada pela esquerda, a primeira vez que ele pegou na bola, e que fez aquilo que o figurino manda, vai na linha de fundo e cruza para trás, e o Profeta, primeiro toque dele também, acabou fazendo o gol do Santos. Mas logo em seguida o São Paulo empatou, e agora depende do segundo jogo, o Santos vencer se querer ser campeão paulista. Ou se não, se for nos pênaltis, eu acredito que deve ser se terminar empatado mais uma vez, vai ser a disputa nos pênaltis. Mas de todo jeito, você tem que vencer para poder ser campeão paulista sub-20. O Santos que jogou com o Rodrigo Falcão, o Gabriel Simples, depois o Gabriel Famer, o Marcelo Conteiras, o João Ananias e o Pedro Ian, depois entrou o Assis, o Kenai, o Gustavo Henrique, depois entrou o Profeta, o Pepe Firmino, depois entrou o Bernardo, o Enzo Buer, depois o Felipe Laurindo, o Pedro Assis, que perdeu um gol debaixo da trave, já quase já em cima da risca, e a bola conseguiu subir e sair para fora pelo alto. O Matheus Xavier, depois entrou o Nadson. Portanto, o gol do Santos foi do Profeta. Agora resta o segundo jogo para ver quem será o campeão paulista sub-20, Santos ou São Paulo. É claro que eu vou torcer muito para o Santos ser campeão. Mais uma derrota do Santos dentro do Campeonato Brasileiro. Mas eu vou acalmar a nação santista, porque a minha projeção que eu fiz essa semana, esses 3 pontos contra o Flamengo, não foi contado. Eu não contei esses 3 pontos porque eu achava muito difícil o Santos vencer o Flamengo ou até mesmo empatar com o Flamengo lá no Maracanã. Mas eu acredito que essa reação do Santos no final do jogo é para mostrar e dar confiança para esse elenco do Santos, que o Santos tem sim condições de sair fora dessa buraqueira onde o Santos se meteu, dessa zona do rebaixamento onde o Santos se meteu. O Santos que está praticamente a 1 ponto na frente do Juventude, e o Fortaleza, que estava vencendo, nem vi quanto terminou o jogo, mas estava 2-2, estava já terminando o jogo. Eu acredito que deve ter ficado por aí também, mas a verdade é uma só, que eu acredito, falei que nem aquele diretor do Corinthians lá, quando o outro presidente ganhou lá, a farra acabou, a farra acabou. No meu modo de ver, o Santos vai vencer o Palmeiras sábado na Vila Belmiro. E o Santos vai começar a sair fora desse momento difícil que o Santos está dentro do Campeonato Brasileiro. Eu acredito que vai ser esse jogo do Palmeiras, vai ser o jogo do respiro do Santos. Como eu falei aqui na minha projeção, se o Santos vencer o Palmeiras, o Santos vence o Mirassol dentro da Vila Belmiro. Se o Santos vencer o Palmeiras, o Santos vence o Mirassol dentro da Vila Belmiro. Não é momento de mandar embora, não é momento de cutucar daqui, cutucar dali, o culpado, porque culpado todos são, menos torcedores, mas culpados, quem está lá dentro, todos são culpados,
porque às vezes tem umas coisas que a gente não entende como que é feito dentro do futebol. Mas esse momento agora é um momento de união, de união. É uma semana de união entre Santos, torcedor, jogadores, dirigente, quem for que queira. Mas o Santos tem que fazer uma semana para sábado chegar contra o Palmeiras. Não importa se o Palmeiras está disputando Campeonato Brasileiro, que está perdendo o Mirassol. Estava perdendo o Mirassol, acredito que perdeu. Então, é momento do Santos, sim, se reunir todo mundo naquele pacto para que sábado o Santos possa, sim, vencer o Palmeiras na Vila Belmiro e já saltar fora dessa zona do rebaixamento. Essa é o que o Santos tem que fazer agora nessa semana. É isso que o Santos tem que fazer. Não adianta culpar esse, culpar aquele, que fulano é errado. Não. Tem que. É o ano do Santos nessa semana. O Santos tem que se iniciar essa semana para sair fora dessa zona do rebaixamento e vencer o Mirassol dentro da Vila Belmiro também, para acalmar as coisas para o lado do Santos. É isso que tem que ser feito. O Santos, que mais uma vez fez um bom primeiro tempo. Gostei do primeiro tempo do Santos, até atacando, buscando a bola, buscando isso, tentando a jogada e até tendo chance sim de fazer um gol em cima do Flamengo. Mas não adianta. Quando você erra lá atrás, o gol dos caras sai. Foi assim contra o Palmeiras e foi assim hoje. Uma enrolação, o Gabriel Brazão, a bola bate na costa de zagueiro, umas coisas que não dá para você entender e de repente sai o gol do Flamengo. Um jogo que estava até controlado para o Santos até com boas chances de fazer o gol em cima do Flamengo. Mas infelizmente basta um erro para você jogar tudo a perder. E foi assim o que aconteceu. Depois de um bom primeiro tempo, o Flamengo saiu ganhando ali no primeiro tempo, foi para o segundo tempo, uma bela jogada do Arrascaeta, que você sabe, é aquilo que eu falo. Lembra que eu falo? O craque, quando a bola chega no pé dele, ele não domina. Ele não vai parar a bola para olhar para onde ele vai tocar. O craque, quando a bola chega no pé dele, ele já sabe o que vai fazer com ela. E o que ele fez? Não chegou ninguém nele. Do jeito que ele chegou, ele só deu tapa na direita e pôs lá o Carrascal de frente, para sair de frente com o Gabriel Brazão e fazer um belo gol. Então, esse é o jogador diferenciado. Agora, o cabeça de bagre, o canelinha de pardal, ele para, ele vai olhar, ele vai dominar para ver o que ele vai fazer. Essa é a diferença do craque para o canelinha de pardal. É aquilo que sempre eu falo. Aí depois teve o pênalti também para o Flamengo. Teve o pênalti para o Flamengo, que no meu ponto de vista foi zagueiro que dá carrinho dentro da área e não acerta a bola, meu amigo, é porque ele quer que marca pênalti. Para mim foi. Para mim foi. O Arão não tocou na bola, então é pênalti. Mas o Bruno Henrique torceu. Claro, o cara pulou na frente dele. Ele já tem que aproveitar e fazer a parte dele. E aí o terceiro gol do Flamengo, um presentão do Igor Vinícius. Meu Deus do céu, umas coisas que não dá para você acreditar. E aí puseram o Flamengo 3-0 na frente, mas aí no final do jogo, com a substituição, o Gabriel Bontempo, que entrou muito bem no jogo, acabou fazendo jogadas interessantes ali e acabou o Santos ao lado do Robinho Júnior, os dois, para mim, os melhores do Santos em campo, acabaram desequilibrando o jogo no final e tiraram uma vantagem que poderia ser até vexatória, porque se continuasse 3-0 poderia sair 4, sair 5, mas com aqueles dois gols, o Santos deu aquela freada no Flamengo, o Flamengo teve que ter um pouquinho mais de atenção. Eu vou dar a nota dos jogadores aqui, mas é claro, um time que leva 3 gols, levando 3-0, não tem como você dar nota alta, não dá. Gabriel Brazão, para mim, ele sapateou naquele primeiro gol lá, foi um dos responsáveis para que o Flamengo abrisse o placar lá no início do jogo, no final do primeiro tempo. Para mim, uma nota 3 o Gabriel Brazão. Até mesmo porque ele não teve defesas dentro do jogo. O Flamengo teve aquele ímpeto do jogo ali, aquela correria do jogo, mas não foi aquelas finalizações,
que ai, não, não foi. Então, para mim, uma nota 3. O Igor Vinícius, não dá, meu amigo, não dá. O passe que você deu o jogador do Flamengo, o Bruno Henrique, não dá. Você não pode fazer uma coisa daquela lá. Não pode, não pode. Para mim, uma nota 2. Fez um primeiro tempo até razoável o Igor Vinícius. Mas com um presente desse daí, não tem como se dar nota para o cara. Uma nota 2. O Zé Ivaldo e o Luan Pérez, eu vou dar uma nota 4 para os dois. O Luan Pérez, que depois foi substituído com a pancada na cabeça, mas eu vou dar uma nota 4. O Zé Ivaldo até dormiu um pouquinho no ponto também, nesse lance do Igor Vinícius, quando o Igor Vinícius jogou a bola para o meio da área e o Bruno Henrique apareceu. Parece que o Zé Ivaldo deu até um branco, ficou meio que esperando alguma reação. E o Luan Pérez fez até um bom jogo, o Luan Pérez fez até um bom jogo, mas né, o time perde, é difícil até você ficar dando nota. E o Souza que para mim também foi abaixo hoje, não foi aquele Souza que a gente viu até mesmo no jogo que ele foi muito bem contra o Botafogo. Então, foi mais abaixo. Mas é claro que a gente tem que imaginar que o Flamengo tem jogadores de muita qualidade e não é toda hora que você pode pegar a bola e partir para cima e atacar e de qualquer jeito. Então, foi mais resguardado atrás, mas ele deixou um pouco a desejar. O Ilharão, se não é o pênalti que ele fez, que para mim ele fez, talvez ele teria uma nota um pouquinho maior. Mas para mim, naquele pênalti lá, ele deu uma bobeada, dá aquele carrinho no Bruno Henrique do jeito que ele deu. Para mim, uma nota 4. E o Zé Rafael, que hoje foi abaixo também. Foi até substituído. Para mim, uma nota 4 também para o Zé Rafael. Ele foi bem abaixo hoje daquele Zé Rafael que vinha jogando até fazendo jogos interessantes. João Schmidt. Para mim, uma nota 3. Um jogador assim, sem sal, sem açúcar, sem tempero dentro de campo. Parece que um jogador que não sei, não sei. Às vezes você vê, você quer só se defender, mas você tem que, às vezes, se defender com jogadores de qualidade também. E por que não o bom tempo? Por que não o bom tempo nesse time? O bom tempo muda o jogo. O bom tempo muda o jogo. Mas o Vojvoda preferiu entrar com o Arão, o Zé Rafael e o Schmidt na marcação. E a gente sabe que o Flamengo é um time que batalha, e como tem aquela historinha que sempre diz, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, e aí fica difícil. Você querer só se defender e não construir é complicado. A prova foi no final do jogo. Quando você resolveu jogar, as coisas aconteceram. O Barreal. O Barreal já tem uns 3, 4 jogos que o Barreal vem mal. Não vem bem o Barreal. Andou fazendo uns jogos até interessantes, uns gols interessantes, mas o Barreal não está bem. Parece que está meio que escondido nos jogos. Para mim, eu vou dar uma nota 3,5 para o Barreal. E vou dar uma nota 3 para o Guilherme, que para mim o Guilherme foi mal também no jogo hoje. Para mim, o Guilherme, principalmente no segundo tempo, quando o Santos parece que aquele futebol do primeiro tempo ficou no vestiário e veio o futebol do Campeonato Brasileiro para o segundo tempo, o Guilherme foi muito mal no jogo. Para mim, uma nota 3 para o Guilherme. E vou dar uma nota 4 para o Neymar. Vou dar uma nota 4 para o Neymar, porque quando o Neymar pega na bola, parece que as coisas querem fluir. Mas o Neymar está muito fora de jogo. Ele tem que jogar. Mas eu vou dar uma nota 4 também, as explicações dele no intervalo do jogo. Ele disse que não conhece nem o nome do árbitro também. Eu acredito que isso aí é uma falta de respeito do Neymar com um profissional que está no mesmo esporte que ele e participando do mesmo jogo que ele, e ele não saber o nome do árbitro, para mim, é uma falta de respeito do Neymar com o profissional. Eu acredito que o Neymar tem que maneirar um pouquinho e, se pudesse, o Vojvoda tirar a faixa de capitão do Neymar e passar para um outro, talvez o Zé Rafael, como ele foi
me parece, no jogo contra o Palmeiras, talvez seria melhor para o Neymar ele não ser o capitão do Santos, ele pensar só em jogar bola, porque mais uma vez ele levou mais um cartão amarelo, porque é aquela história, os árbitros já começam a marcar ele porque ele está reclamando demais. Gabriel Bom Tempo, para mim, ao lado do Robinho Júnior, os dois melhores jogadores do Santos na noite deste domingo lá no Maracanã. Uma nota 7,5 para o Gabriel Brazão e uma nota 7,5 para o Robinho Júnior. Robinho Júnior que deu a cacetada, que bateu no travessão, a bola voltou, sobrou e acabou saindo o gol do Gabriel Bom Tempo. E depois o outro chute do Robinho Júnior, que saiu o segundo gol do Santos no rebote lá, acho que foi o Rolísio que tocou para o Lautaro e acabou fazendo o segundo gol do Santos. O Tassiano, é aquilo que eu falei essa semana, põe para jogar, porque fica só os torcedores falando do cara, mas o cara não tem chance de entrar dentro de campo para poder mostrar se ele tem condições ou não, mas ele entrou se esforçado, chutou uma bola para o gol, chutou ali tentando, então põe para jogar, dá uma mudada, põe o Tassiano. Para mim, uma nota 5,5 para o Tassiano, uma nota 5,5 para o Tassiano. O Lautaro Dias, para mim também, uma nota 5,5, ele deu um voleio lá, tentou chutar a bola, errou, mas depois ele acabou fazendo o gol no chute do Robinho Júnior, a defesa do goleiro, voltou para o Roleiser, acho que foi o Roleiser, e ele rolou para trás e o Lautaro acabou fazendo o gol. Acho que não faltou mais ninguém, não. Foi o Escobar que no final entrou, mas já estava porque o Luan Pérez saiu machucado. O Roleiser para mim, uma nota 5,5 também. Parece que hoje ele deixou o soneca na cama e ele entrou em campo para tentar dar uma ajuda no Santos ali. Para mim, uma nota 5,5 para o Roleiser, que tentou ajudar alguma coisa para ver se o Santos empatava o jogo. E o Vojvoda? Eu vou dar uma nota 4 para o Vojvoda. Eu acredito que o Vojvoda ele não escalou bem o Santos. Eu acredito que ele não escalou bem o Santos, porque eu acredito que ele tinha que ter entrado com Gabriel Bom Tempo no lugar do Schmidt, que era para substituir o Vitor Hugo. Eu acredito que está na hora do Vojvoda olhar para o Gabriel Bom Tempo e pôr o Gabriel Bom Tempo para jogar, porque o Gabriel Bom Tempo ele entra e ele muda o jogo. Ele está meio esquecido pelo Vojvoda. O Vojvoda parece estar fazendo olho, como que a gente diz, não está enxergando o Gabriel Bom Tempo. Parece que não quer dar chance para o Gabriel Bom Tempo jogar. E isso daí atrapalha, porque o Gabriel Bom Tempo ele entra nos jogos e muda. Aquele jogador que ajuda ali atrás e chega na área. Então é jogador interessante. Foi assim contra o Sport, quando ele fez o gol do Santos. E ele tem que jogar. Então, para mim, uma nota 4 para o Vojvoda, porque ele tem que dar uma olhadinha a mais para os meninos. Eu vejo muitos falar que, porque ficam pedindo os meninos, porque não é assim, os meninos não salvam. Salva sim, mas tem que saber usar os meninos. Não é jogar de qualquer jeito, não é você pegar 10 meninos e pôr para jogar de uma vez. Não, você tem que ir pondo os meninos para ir ganhando massa, para ir ganhando engajamento ali no Santos grandão, para nessas horas entrar e ajudar o Santos, como foi hoje. Como entrou o Robinho Júnior, como entrou o Gabriel Bom Tempo, como já estava o Souza. Então é isso daí. Tem que dar chance sim para os meninos e por eles para ir jogando. Porque é só assim que o Santos possa sim sair da situação que o Santos se encontra. Mas acredito muito que a partir do jogo contra o Palmeiras vai ser o jogo do grito, vai ser o jogo do suspiro, vai ser o jogo da arrancada do Santos para fora da zona do rebaixamento. É o que eu imagino, é o que eu vou torcer e é o que eu estou acreditando, pois a minha projeção eu fiz nesta semana e eu acredito que ela vai valer muito daqui para frente. Se inscreva no canal, deixa seu like, faça seus comentários, ative o sininho para receber as notificações. Eu sou o Raul Schott, ficam todos com Deus, até o próximo vídeo, se Deus quiser.